Boa tarde, Gonzalo. Eu só tô... Boa tarde, Acabei desculpa o atraso de aqui, abrir a reunião aí. eu estava numa outra reunião aqui, fechando um assunto, estamos entrando aqui agora. O Tá? Gonzalo, então, vai ser o moderador, né? O convidado nosso é o colega Bruno, vai falar sobre cestão onerosa. É uma proposta, um projeto de lei que teve há um tempo atrás e no caso, foi feito um parecer, né, também da Ana, na qual ele fez esse parecer e a gente vai debater com a casa para ter uma discussão. O Gonzalo vai ser o moderador, então. Então, com a palavra aí, Gonzalo. Tá. Boa tarde a todos aí. Em primeiro lugar, muito bem-vindo ao nosso amigo Bruno. Ele foi convidado por ter sido um dos autores de 2 pareceres referentes à PL, que tratavam desse assunto de cessão onerosa. Tá? Aproveitando aqui a ocasião, quando a gente quando chegou o saneamento, houve até inclusive algumas apresentações nossas, uma pequena confusão entre cessão onerosa, que refere-se ao mercado da água, um instrumento da gestão de recursos hídricos seria, né, um instrumento adicional, e a concessão onerosa, que é uma questão lá do saneamento, tá? A concessão onerosa tem a ver com os contratos. Então, só para que fique certinho, para a gente deixar claro, nós vamos falar hoje sobre isso que seria um nome, vamos dizer, jurídico, né, Bruno? Cessão onerosa para uma questão do mercado da água. Mas no saneamento não seria outorga onerosa, Gonzalo? Não, mas lá tem a concessão também, né? Tá. A concessão onerosa, né? Porque é uma concessão, e aí onerosa porque a empresa que entra está pagando por ela, tem, né? É nesse caminho ali, tá? Então, só para a gente deixar claro esses 2 termos que andaram passeando aqui nos corredores, eu vi e que houve um pouquinho de confusão no início. Tá? Então, agradecer ao Bruno aqui pela disponibilidade de apresentar esse tema. Tá? Eu vou apenas, quem quiser questionar, a gente pode fazer questões depois direto ao Bruno, né? E a ideia é a gente não apenas desmistificar essa questão da cessão onerosa, do mercado da água, né? Mas também a gente abrir o espaço para o debate desse assunto, né? Em que a gente muitas vezes se manifesta com opinião de ouvir falar, se manifesta parcialmente. Existe uma proposta bastante concreta, né? Digo assim, eu diria por parte da SRE, porque o Bruno da SRE estaria à frente, né? Mas isso tem sido alvo de estudo da casa, né? Tem sido indicações da OCDE, tem esse novo seria um instrumento adicional, né? Seria um instrumento complementar, talvez a gente pudesse chamar. Tá? Se isso, quando vire lei, se virar lei, isso vai entrar como instrumento, vai entrar como complementação do instrumento de outorga, isso a gente ainda está para ver. Mas então, assim, feita a introdução, todos nós conhecemos bem o Bruno, né? Acho que não precisa muita observação, deixar o Bruno fazer a sua apresentação ali sobre esse tema, tá? Quanto tempo você tem mais ou menos aí, Bruno? Você acha que você leva? Só para a gente ter uma ideia aqui. Uns 20, 25. Tá bom. Tá, eu já vou assim, se alguém quiser já registrar questões, já pode usar o chat. Boa tarde a todos. Vamos gravar a reunião? Vamos gravar. Eu acho que já está gravando. Eu recebi uma mensagem de então que tá. tá. Legal, obrigado. Tá, eu acho que vale a pena sim, pelo tema. E depois também, se alguém quiser fazer intervenção direta, nós vamos abrir a palavra para intervenção direta, tá? Então, bem-vindo a todos e Bruno, a palavra é tua. Obrigado, Gonçalo e Pedro. Eu fico feliz pelo convite. Vocês sabem, esse tema, ele é controverso, né? Muitas pessoas têm opiniões fortes sobre isso, e às vezes a discussão fica um pouco
como você mesmo falou aí, Gonçalo, às vezes ela fica um pouco desconectada, assim, né? E eu acho que esse ambiente das águas, ele é um ambiente bom, assim, para a gente poder discutir. Eu me sinto à vontade aqui, pelo menos, de apresentar minha opinião, assim, sem receio de ser rotulado, de ser lacrado, de ser cancelado por vocês aí, né? Então, eu acho que esse é um ambiente, assim, da gente poder realmente discutir de forma bem civilizada, né? E eu tenho uma apresentação aqui, que é o seguinte, o, o Pedro Cunha, ele já adiantou, né? Na verdade, a sessão onerosa, esse termo, ele veio mais à tona com o projeto de lei 4546 de 2021, né? Em que esse instrumento vinha junto com outras inovações, aí a questão dos serviços hídricos, mexia nas atribuições do comitê, né? Mas a verdade é que a ideia da sessão onerosa, ela já é anterior, né? A ideia legislativa, ela é anterior, ela vem do projeto de lei 495 de 2017, do senador Tasso Gereissati, né? E eu vou deter, assim, a minha análise mais em cima do texto desse projeto de lei 495, né? Que é o que eu li com mais apuro, que é o qual a gente se manifestou formalmente, né? Eu não me detive muito nesse PL 4546, então pode ser que tenha alguma coisinha aí que passa em branco. Mas o que eu sei é que o 4546, ele bebeu muito da fonte desse 495 e também das sugestões que a gente deu, né? Lá na análise inicial. Então, esse PL 495 de 2007, ele foi mandado pelo Ministério do Meio Ambiente, que era o nosso Ministério de Tutela na época, para nós, para a gente analisar e elaborar uma nota técnica, se a gente era favorável, desfavorável. Acho que todo mundo já passou por isso, né? Recebeu algum projeto de lei e tinha que subsidiar uma manifestação da ANA a respeito disso, né? E aí a gente finalizou um parecer em 2018, em março de 2018, fez uma série de discussões internas e devolveu isso para a assessoria parlamentar do MMA em maio de 2018. Isso ficou um pouco perdido, porque nesse meio tempo, logo em seguida, a Ana saiu do MMA, né? E aí, em 2019, com a gente na tutela do MDR, a gente reenviou esse parecer, assinou ele novamente e reenviou ele dessa vez para a assessoria parlamentar do Ministério do Meio Ambiente, né? E foi aí que eu não sou um especialista em mercados de água, nem em economia, nem em seção onerosa, mas acabou que isso caiu para eu analisar, o Rodrigo na época me passou, e eu fui me informar, e eu passei a ler muito a respeito sobre isso, comprei muita literatura, leio muito artigo, e desde então eu me interessei pelo assunto, assim, né? E é um pouco em cima dessa análise que a gente fez lá na época que eu vou centrar a minha fala aqui. Todo mundo está vendo minha tela aí, né? Sim. Ok. Então, eu fiz uma apresentação sobre isso no simpósio da BR Hidro em 2019 também, né? Basicamente a estrutura do que eu apresentei lá é a mesma daqui, né? E eu comecei um pouco pela conclusão, né? E eu disse o seguinte, nesse nosso parecer, quem lê vai ver o seguinte, a gente fez diversas sugestões de alteração, de modificações no texto, que eu vou comentar brevemente mais à frente, mas assim, indo para a conclusão, a nossa conclusão na época, e eu não assinei isso sozinho, é que a ANA deveria ser favorável a esse projeto de lei na sua essência, né? Ou seja, em alterar a Lei 9433 para a inserção de outros instrumentos econômicos na gestão de recursos hídricos, né? Em que pese modificações pontuais, a gente, na essência, achou que era uma boa ideia, né? E da onde vem esse entendimento? Da onde veio
essa conclusão? Ele veio basicamente de dois eixos aí, né? Um eixo mais, vamos dizer assim, de sinalizações que a gente recebeu da diretoria da ANA antes disso. Então, se a gente for ler lá em 2018, tinha diversos documentos estratégicos da ANA que tratavam, de alguma forma ou da outra, desse assunto, de instrumentos econômicos, mercados, seção onerosa, chame como quiser, né? E, por um outro lado, da nossa própria experiência como um órgão de regulação de usos no trato das crises da água e na alocação de água de uma forma geral, né? Então, uma vertente um pouco mais de literatura, vamos chamar assim, e uma vertente um pouco mais prática, né? Esses foram os dois fundamentos, assim, da nossa conclusão, né? Essa vertente de literatura, então, eu cito aqui alguns documentos que eram estratégicos na época, e me parece que ainda estão válidos, né? Então, tinha a cartilha do planejamento estratégico da ANA, né? Que falava explicitamente em instrumentos econômicos, além da cobrança, né? O relatório do OCDE, o projeto Legado, muitos de vocês lembram do projeto Legado, né? Mencionava propostas para aperfeiçoamento, entre elas instrumentos econômicos também, né? E estudos específicos, teve um estudo da FGV, que alguns talvez tenham tido conhecimento, então tinha uma série de documentos que apontavam um pouco nessa linha, e a gente achou que, no conjunto, esses instrumentos apontavam, ou esses documentos apontavam uma sinalização da diretoria nesse sentido, né? E, por um outro lado, a gente viveu muitas situações em que a gente observou que se a gente tivesse algum tipo de instrumento de compensação, algum instrumento de mercado, de cessão de água, mediante alguma contrapartida, talvez a gente teria feito um trabalho melhor do que a gente fez no tratamento de crises que a gente teve. Então, por exemplo, a Bacia do Descoberto aqui no DF, vocês se lembram? O DF passou por um racionamento severo em 2016, 2017, até 2018, né? E o principal manancial é o reservatório do Descoberto, né? Onde a captação da CAESB convive com uma espécie de cinturão verde de Brasília, né? Tem muitas chácaras, uma grande produtora de hortifruti, de morango. Agora mesmo está tendo a festa do morango lá em Braslândia, né? E todos esses hortifrutis são irrigados e são pequenas propriedades, né? E aí, na época, a gente teve que dar notícias muito drásticas para esse pessoal. A gente teve que dizer que eles iam ter que parar de irrigar, né? Eles não pararam por completo, mas assim, o prejuízo para eles foi muito grande. Eu lembro que a produção de morango de Braslândia naquele ano caiu em 70%, uma quebra de 70% em pequenas propriedades, assim, foi uma coisa grave, porque o uso para abastecimento era um uso prioritário, né? E aí a gente disse, não, a prioridade é para abastecimento e vocês parem de usar ou diminuam muito seu uso e se virem, né? Não tem compensação nenhuma, né? Então, assim, numa situação como essa, algum instrumento de compensação em que a CAESB pagasse aos produtores pela água que eles deixassem de usar, seria mais justo, teria dado teria sido uma solução mais palatável para todos os agentes aí, né? Mesma coisa para o Boqueirão, na Paraíba, né? A gente teve que parar por completo a irrigação em um período longo de tempo, assim, para priorizar o abastecimento de Campina Grande, né? De novo, é a mesma situação. Se tivesse algum instrumento de compensação aí, esses irrigantes não teriam que parar. E sempre pequenos irrigantes, né? Então, isso é uma coisa interessante. Eu vejo, às vezes, as pessoas falando, porque a seção onerosa, o mercado, ele atende a interesses de grandes empresários ou coisa assim. E, na verdade, não. A gente está vendo que os players de um mercado, eles são uma empresa de saneamento respeitada, né? E um monte de pequenos usuários, né? Que ficaram numa situação muito ruim sem o mercado, sem nenhum tipo de compensação. Então,
isso é, como eu falei, a nossa experiência prática, assim, a gente sente que se tivesse essa possibilidade de ter alguma contrapartida pela água que eles deixaram de usar, os irrigantes deixaram de usar, isso teria levado a uma solução melhor, né, ao fim da crise, né? Então, isso é a conclusão que a gente chegou, e aí, agora eu vou passar um pouco a análise que a gente fez daquele PL, passar brevemente algumas sugestões de melhoria que a gente fez ao PLS 495, né? E aí eu sempre vou mostrar como é o texto original do PLS e quais foram as sugestões que a gente fez, né? Então, primeira coisa, o PLS, ele propunha a inclusão de um instrumento adicional entre os instrumentos da política nacional, né? Então, além dos instrumentos que a gente já conhece, teria um sexto instrumento aqui, que ele chamou de mercados de água, né? E aí, a gente, naqueles pareceres de 2018 e 2019, a gente sugeriu uma mudança na terminologia, né? A gente achou que talvez mercado de águas não fosse o termo mais adequado. Em primeiro lugar, porque a gente olhou um pouco mais a fundo e a gente chegou à seguinte conclusão: ninguém pode vender algo do qual não é dono, né? Então, essas transações que eventualmente iriam ocorrer vão se dar em torno de um direito de uso e não de uma propriedade, né? Então, não seria um mercado assim, stricto sensu, né? E achamos por bem também não chamar de águas, e sim de, seja o que for, de recursos hídricos, para aderência com os demais instrumentos, né? Afinal, a lei fala em planos de recursos hídricos, outorga direito de recursos hídricos, cobrança pelo uso de recursos hídricos, então não faria sentido a gente entrar com mercados de água, né? E aí a gente chegou a esse nome de cessão onerosa de direito de uso de recursos hídricos, né? E a verdade é que também o nome mercado, a palavra mercado, infelizmente, ela é um pouco carregada, assim, né? Imediatamente ela gera uma certa contrariedade, né? Então, teve também um pouco essa ideia ou essa intenção de tornar esse instrumento mais palatável. De qualquer forma, é uma pena isso, porque eu acho que mercado não é um palavrão, né? Mercado é simplesmente um mecanismo inteligente de gerenciar um bem que é escasso, né? E não é um bando de capitalistas ou de engravatados de Wall Street querendo lucro a qualquer preço, né? Então, eu acho uma pena isso, mas e eu vejo que muita gente critica um pouco essa mudança assim de nome, como se a gente quisesse escamotear alguma coisa ou esconder, né? Mas enfim, eu também não importo muito com a etimologia aí. A gente pode chamar de mercado, de seção onerosa, de compensação. No fim, tudo é a mesma coisa, né, gente? Tudo é algum tipo de contrapartida para alguém deixar de usar a água por algum tempo, né? Então, o nome também não importa tanto assim, né? O fato é que esse nome pegou, né? Aí a gente sugeriu esse nome lá no nosso parecer de 2018 e depois o PLS 4541 incorporou esse nome no seu texto, né? E aí, de novo, eu vou agora... Então, isso é sobre a nomenclatura, e agora eu vou de novo mostrar qual era o texto original do senador Tássio e quais foram as sugestões que a gente deu, né? Então, o projeto original, ele dava muito papel para os comitês de bacia no gerenciamento desse mercado, né? Então, ele dizia, por exemplo, o seguinte: a criação do mercado de água depende de autorização dos órgãos outorgantes. O pedido de autorização de que trata o caso será elaborado pelo respectivo comitê de bacia hidrográfica, né? E dizia mais que a cessão do direito de uso será registrada junto ao Comitê de Bacia Hidrográfica, né? Então, dava todo um papel operacional para o comitê que nos parece que não cabia muito. Então, a gente sugeriu tirar essas duas cláusulas aqui do texto original lá do PL 495. E mais, ele propunha que, em caso de conclusão dessa sessão,
5% do valor da contrapartida seria destinado para o comitê para custear a operação e aperfeiçoamento do sistema, né? E também incluía entre as competências do comitê de bacia a elaboração e de proposta de criação de mercados. Isso tudo a gente sugeriu para tirar, né? E porque o nosso entendimento é que o comitê é mais um papel estratégico, assim, ele não deveria ter esse papel tão operacional, assim, coisas desse tipo, né? E aí a gente sugeriu, ao invés disso, um texto diferente, por meio do qual a implementação do instrumento de cessão onerosa ocorreria por meio de um ato do órgão gestor de recursos hídricos, ou seja, daria uma preponderância para nós, para a ANA e para os órgãos estaduais, para a criação para a implementação do instrumento de cessão onerosa, né? De novo, o texto do PL 495, ele dizia o seguinte: a cessão do direito de usos será encaminhada ao órgão-entidade que avaliará a disponibilidade hídrica no local da nova interferência e concluirá sobre a viabilidade da operação. Ou seja, o que ele pretendia? Ele pretendia que cada transação que ocorresse no âmbito da cessão onerosa passasse por uma análise do órgão gestor, né? E a gente achou isso ficava inviável, né? Imagina se a gente já está com um passivo de outorga que a gente não consegue avaliar. Imagina se a gente ainda cada transação, aí cada sessão que ocorresse por um tempo determinado aí, a gente tivesse que reavaliar, né? Então isso ficaria inviável para nós. E além disso, a gente avaliou que não seria necessário, né? Porque essa transação, essa sessão, ela se daria em torno de uma outorga já existente, cuja disponibilidade hídrica já foi analisada e cujo uso já teve seu impacto quantificado. Então não faria sentido a gente fazer uma nova análise para avaliar a disponibilidade hídrica de uma sessão de uma outorga que já passou por todo esse crivo aí, né? A exceção, talvez, seria uma sessão entre regiões muito distintas em uma mesma bacia. Vamos supor que a gente tivesse uma sessão de um usuário que está lá na foz para um usuário que está lá na cabeceira. Aí, realmente, a gente tem disponibilidades hídricas muito diferentes, né? E aí, eventualmente, poderia ter algum tipo de impacto, né? Então, o que a gente propôs é o seguinte, que esse ato de implementação da cessão onerosa, que nós, ANA, o órgão gestor, estabeleceríamos, né? Ele deveria definir limites para o intercâmbio entre trechos distintos da bacia ou subbacia, né? Então, por exemplo, se sairia uma resolução da ANA dizendo vai ter cessão onerosa na bacia do descoberto, por exemplo, né? Dentro do reservatório descoberto, é tranquilo, não tem problema eu mudar uma captação de uma margem para outra do mesmo reservatório, porque é tudo a mesma água, né? Agora, ceder a água do reservatório para uma cabeceira, talvez isso não seria possível, né? O fato é que a gente postergou um pouco esse detalhamento para algum tipo de regulamentação posterior do órgão gestor que definiria com mais apuro esses limites para essas transações, né? E sugerimos que, ao invés dessa análise da nova sessão, simplesmente esse ato de sessão deveria ser registrado previamente no órgão gestor para a gente poder ajustar as ações de fiscalização, né? E aí a gente poderia disponibilizar aí sistemas bem simples para que um usuário cedente pudesse registrar lá que ele cedeu por X meses ou alguns anos para fulano a sua vazão, e aí as nossas ações de gestão ficariam devidamente ajustadas, né? De novo, o texto do PLS, ele propõe o seguinte, que o usuário cessionário, ou seja, o usuário que recebeu aquela cessão de água, ele tem que respeitar integralmente as determinações da outorga cedida, bem como observar exigências adicionais que eventualmente sejam impostas. O que a gente sugeriu na época, isso ficaria muito complicado, porque o nosso relacionamento é sempre com o usuário outorgado, né? Se a gente passasse a controlar e ter um relacionamento também com o usuário cessionário que recebeu, isso ficaria muito complicado. Então, a gente sugeriu que todos os encargos da outorga permaneçam formalmente com
a pessoa que cedeu e não com o cessionário, para evitar o envolvimento regulatório de terceiras pessoas na coisa, né? E a gente entendeu que as responsabilidades mútuas com relação ao uso da água deveriam ser resolvidas entre os usuários, né? Eles poderiam fazer um contrato entre si para regrar como ficaria isso. Da mesma forma como eu vendo meu carro para alguém que eu confio, eu compro um carro de alguém que eu confio, tem que ter um mínimo de confiança aí entre o cessionário e o cedente, né? E a gente fez até uma analogia na época com o aluguel de um apartamento, né? Todos os encargos, o IPTU, as multas que a pessoa eventualmente recebe por desrespeito aos normativos, são, no limite, responsabilidade do proprietário, não do inquilino, né? Somente no caso limite, em que aquela pessoa já fez bagunça, já fez festa, já tomou multa, não paga, aí o despejo, o último recurso, é que se aplica efetivamente ao inquilino, que não é o proprietário do imóvel, né? O despejo aqui, ele tem uma analogia com o embargo, né? Então, só no último caso, só a última penalidade máxima aí, que é o embargo, ele se aplicaria, de fato, ao cessionário, a pessoa que recebeu a cessão, né? Então, essa era a nossa proposta para simplificar um pouco esse normativo, né? Enfim, tem outras sugestões que a gente deu, eu não vou me alongar muito, vocês podem ler o parecer, quem tiver mais interesse, né? Mas as principais sugestões que a gente deu na época foram essas, né? E eu, desde então, eu tenho pensado muito sobre isso, como eu falei, e cada vez mais, eu penso, assim, que esse tipo de instrumento nos ajudaria, né? Então, por exemplo, a gente tem situações, vocês sabem que a gente... a água é escassa, né? No tempo e no espaço, e muitas vezes a gente vai se ver em situações em que não tem água suficiente para todo mundo, né? Numa situação como essa, em que não tem água para todo mundo, alguém tem que decidir com quem vai ficar a água, né? Em 57 sistemas hídricos do Brasil, quem toma essa decisão, no final das contas, é uma equipe de 2 pessoas, que é o Edgar Banks e eu, lá na coordenação de regulação de sistemas hídricos locais, né? E são sistemas hídricos muito complicados no semiárido, em que, via de regra, não tem água para todo mundo, né? E eu trouxe um exemplo aqui que é bem típico, que é o açude Brumado, Luiz Vieira, lá no sul da Bahia. Que é o seguinte, esse açude foi construído lá no sul da Chapada Diamantina para atender um perímetro irrigado que o Denox construiu, certo? Então, esse perímetro é o uso primordial aí da água desse açude. Mas, ao longo do tempo, um outro núcleo de irrigação se desenvolveu mais ajusante em torno da cidade de Dom Basílio, né? E esse pessoal de Dom Basílio passou a pedir água também desse açude lá de cima, né? E aí, em alguns anos, eles ganharam uma liberação de água, né? E em 2012 faltou água para todo mundo, né? E aí teve um prejuízo grande, o pessoal teve que cortar pés de manga, erradicar áreas de maracujá, e foi uma crise grande. Até hoje eles não se recuperaram, não recuperaram mercados que eles perderam naquela época, né? E desde então, o perímetro não, ele se recusa a ceder a água para Dom Basílio, né? E aí todo ano a gente faz uma reunião de alocação lá nessa região, e a discussão é exatamente a mesma. Dom Basílio pede água, e o pessoal de Livramento, do perímetro, diz que não aceita, né? E eles estão respaldados pelo marco regulatório, que o marco regulatório não alocou água, a princípio, para esse pessoal daqui, né? E todo ano a discussão é a mesma. Dom Basílio pede água, Livramento, ou o perímetro, é contra. Então, não existe consenso num ambiente como esse. A gente acha que a alocação negociada, a gente consegue construir uma saída honrosa, que todo mundo saia mais ou menos satisfeito. Tem situações em que isso é impossível, em que alguém tem que arbitrar uma decisão no fim das contas, né? E essa decisão cai em cima da ANA. A ANA é que arbitra quando não há consenso numa situação como essa.
Então vejam como isso é cruel para nós, né? A gente toma uma decisão sem saber qual é o futuro, quanta água vai vir no futuro, sem saber quanto valor a água tem para cada um desses atores aqui. O peso dessa decisão recai em cima da gente, no fim das contas, né? Isso é muito penoso, assim, né? Então, eu acho que numa situação como essa, seria muito mais bonito que essas pessoas chegassem ao entendimento do tipo seguinte: Dom Basílio paga alguma contrapartida para Livramento, para que Livramento ceda uma parte da sua água para Dom Basílio, né? Dom Basílio provavelmente pagaria de bom grado isso, porque a pior situação é não ter água nenhuma, e Livramento não corre o risco de perder água sem ter nenhuma contrapartida, né? Isso também é ruim, né? Então é uma situação que é melhor para os dois do que a situação atual, em que da cabeça de um Bruno que não mora lá na bacia pode sair uma decisão qualquer que nenhum dos dois lados, ou que fatalmente um dos dois lados não vai sair satisfeito, né? Então, assim, eu tenho pensado sobre isso e eu acho que numa situação como essa, isso se aplicaria também. E vejam que isso tem tudo a ver com a gestão descentralizada que a nossa lei preconiza. Eles, os atores locais, as pessoas que lidam com a água diretamente, chegando no entendimento, ao invés de um burocrata em Brasília tomar decisões por eles, né? Então, eu acho que, se a gente for olhar a fundo, o mercado, ou a seção onerosa, tem tudo a ver com a descentralização, com a subsidiariedade, com a tomada de decisão no nível local, certo? E já finalizando, eu também vejo o seguinte: a gente está discutindo se pode ou não pode seção onerosa, se pode ou não pode mercado. Se a gente for olhar os normativos que existem, em boa medida, o mercado já existe, gente, né? Por quê? Existe uma coisa que se chama transferência de titularidade de outorga, né? Então, alguém tem uma outorga, ele uma outra pessoa pode fazer um pedido e chegar no entendimento com esse titular da outorga, e ele transfere a outorga de fulano para Beltrano, né? Isso é uma operação que é relativamente simples na ANA, né? Nem passa por diretoria, isso é quase que automático, assim, né? Por que alguém transfere uma outorga? Certamente a pessoa que recebeu essa transferência comprou uma propriedade e comprou essa propriedade porque ela já tem água garantida e certamente pagou um valor melhor por essa propriedade porque ela já tem a água dela garantida. Então vejam que toda vez que a gente faz uma transferência de outorga, a gente está, na verdade, formalizando uma transação de mercado, né? Mesmo sem que a gente saiba das entrelinhas da coisa aí, né? Então, o mercado, na minha cabeça, ele já existe. Toda vez que a gente faz uma transferência, a gente já está aceitando a existência do mercado, né? E tem uma nuance ainda mais interessante, que é o seguinte: transferência de outorga a gente faz com muita frequência. Mas agora, por último, surgiu um usuário pedindo o seguinte: ele quer transferir uma parte da outorga dele para um vizinho, né? E aí ele se baseou no seguinte, numa resolução do conselho, num artigo da resolução do conselho que a gente nem tinha se dado conta, que é o seguinte: a transferência do ato de outorga a terceiros poderá ser feita total ou parcialmente, né? Ou seja, um usuário tem uma outorga para 1.000, ele pode ceder 300 para um outro vizinho, e isso é tranquilo, né? Ou seja, isso também certamente existiu ali um entendimento de mercado, mesmo que não envolva dinheiro, né? Mas algum tipo de entendimento entre os dois, algum tipo de favor houve ali entre eles para que eles chegassem a entendimento e fizessem essa solicitação até nós. Então, de novo, a gente fala que mercado não pode, que não existe, mas se a gente for olhar no submundo, assim, o mercado já está acontecendo e a gente parece que não percebe, mas ele está aí, né? E, finalmente, assim, esse é meu último slide, eu trouxe aqui só a parte final dos nossos pareceres,
para mostrar o seguinte, esse é o parecer lá que a gente fez sobre o PLS 495, e ele foi assinado por mim, por vários colegas, né? O Rodrigo deu de acordo, na época era o nosso superintendente. Depois ele passou pela SFI, que inclusive corroborou todas as alterações que a gente sugeriu, né? Assinado por mais 2 colegas. Passou pela SAG, a SAG também não fez. A SAG era SAS, né? Era SAS, por causa da cobrança. SAS também não fez nenhum OBS. O que eu quero dizer é o seguinte: vários colegas aqui se debruçaram sobre o assunto e entenderam que isso era uma ideia interessante, né? Então eu confesso agora que eu fiquei um pouco contrariado quando, na virada do ano, as Águas encaminhou uma carta para a nova ministra, se manifestando especificamente sobre esse instrumento como um instrumento ruim, um instrumento perigoso, etc., sem levar em conta isso que a gente escreveu, a opinião de colegas, de associados, né? Enfim, eu respeito, eu acredito que tenha muitos colegas que não concordem com o teor desse parecer, mas assim, a associação nunca fez uma discussão como a gente está fazendo agora para tomar uma posição tão categórica como foi tomada naquela carta que foi encaminhada à ministra. Então, eu acho que aquilo não poderia ter saído sem uma assembleia que validasse ou coisa do gênero, né? E, sobretudo, porque tem vários colegas que pensam diferente, como a gente está vendo, do que foi escrito lá, né? Mas é isso, eu agradeço novamente, eu estou aberto aí à discussão. Obrigado. Bom, obrigado, Bruno, pela apresentação. E já vou aproveitar logo o gancho aí da... Deixa eu mudar aqui a telinha que está na tela ao contar para ficar de frente para vocês. E já vou aproveitar logo o gancho da carta, né, para fazer... Na verdade, eu tenho uma manifestação aqui para fazer e tenho depois algumas perguntas, alguma coisa de questionamento, e logo em seguida a gente abre. A primeira observação é sobre exatamente a carta que foi feita ao governo de transição, né? E, na verdade, aquela carta se manifestava contra o PL 4546, né? E que, se a gente lê o PL quando fala de cessão onerosa e lê o projeto, o 4546, e lê o PLS 495, que foi esse sobre o qual a Ana produziu um parecer bem amplo, a citação à cessão onerosa, ela tem duas dimensões muito diferentes. Enquanto o 495 ele trata especificamente do mercado da água e de uma série de, vamos dizer assim, de situações, e é quase que uma regulamentação, diria, talvez, eu não sei exatamente se dizer se já é o mercado regulamentado, se precisaria de uma lei complementar. O 4546 ele apenas cita a cessão onerosa como instrumento adicional e não traz nenhuma proposta regulatória ou regulamentadora desse mercado, né? Então ele apenas dizia que passaria a existir o mercado da água. O 4546 ele não traz esse detalhamento que o 495 trouxe, tá? Então, assim, são dois projetos diferentes, com naturezas diferentes, e que eles, apesar de usarem a mesma palavra e falarem do mesmo assunto, não tratam do mesmo assunto com a mesma profundidade, tá? Então, eu tive a oportunidade de ler os dois, eu li o parecer do chamado Bruno aqui, apesar que não é o único autor, mas ele realmente aborda o mercado da água com outra profundidade, tá? Que não é abordada no 4546. Tá? Então, lá o que foi manifestado, inclusive, era uma manifestação contra o 4546 naquela carta, e houve o exemplo da cessão onerosa como um assunto que estava dentro do PL, e que, na forma como estava colocado lá naquele PL, ele trazia risco direto ao instrumento, ao TORGA, porque ele apenas criava a cessão onerosa e dava espaço para uma negociação livre, né?
Já quando fala no 495 aqui, que foi o que o Bruno apresentou, você já tem uma série de restrições e caminhos, e a mão do, do regulador, do Estado regulador, não se afasta do processo, né? Então, apesar que a gente pode discutir melhorias nele e tal, é importante frisar que a abordagem dada são duas abordagens muito distintas. Enquanto no PL de 2017 há uma discussão do mercado da água bastante ampla, sobre a qual, a qual a ANA fez várias proposições, né, de aperfeiçoamento. No 4546 há apenas uma citação ao mercado da água como um novo instrumento, tá? E deixaria toda a regulamentação para após a aprovação do projeto de lei, porque são duas situações bem diferentes. Junte-se que a isso havia também alguns elementos no 4546, alguns elementos que comprometem a participação, o papel do CBHs no sistema, levaria planos para o conselho, e, enfim, algumas outras proposições que realmente havia críticas a ele, né? Então, assim, e a manifestação foi, assim, de suspender o PL. Mas, dado esse ponto, né, até aproveitando, a gente até entende que toda a questão de gestão de recursos hídricos no novo governo acabou recebendo tratamento secundário, como a moeda acabou não entrando numa pauta prioritária como o sistema entende que deveria ter entrado. Tanto é que até hoje nós não temos conselho instalado, tem uma pauta ali estocada, que eu não sei se alguém teria noção da dimensão dessa pauta, mas que é uma pauta bem grande. Alguém poderia dizer aqui, tá, que nós temos vários elementos para serem tratados no conselho quando chegar a oportunidade, tá? Então a gente viu toda a discussão, a divisão que nós ainda temos entre quem vai cuidar da PNRH, quem vai cuidar do conselho, quem vai cuidar disso, daquilo. Então, realmente isso foi apontado, inclusive, era um dos receios, e realmente não houve, não prosperou. Não sei se alguma coisa de interessante, de fato, conseguiu prosperar. A gente acabou ficando nesse novo governo como moeda de troca em outras pautas que foram mais prioritárias, no caso, o saneamento, né? Mas, enfim, a discussão não é essa. O que foi visto naquela época era o risco, né? Então, assim, até para colocar, eu queria colocar uma questão agora já mais objetiva, isso mais dando uma explicação a essa questão que o Bruno colocou ali no final, mas mais uma questão mais objetiva de minha parte. Eu queria distinguir uma coisa mais no sentido no mercado de água, em que a liberdade entre os agentes, logicamente que sem tirar a regulamentação, com regulamentação, e algo que foi colocado aqui, que talvez se misture, eu queria ver a opinião do Bruno nisso aí, que seria a compensação, né? Ou seja, o mercado de água como fator de compensação. A compensação eu entenderia mais no sentido de, por exemplo, colocando um exemplo hipotético aqui, a empresa de saneamento que está fazendo captação de água, apesar que os volumes costumam ser muito diferentes, né? São do irrigante, mas um irrigante que tivesse que parar de captar para atendimento de uma empresa de saneamento, essa empresa de saneamento fosse obrigada a pagar um montante ao cedente para compensar as suas perdas. Aí seria uma compensação, e não seria exatamente o mercado. Quando é mercado, é bom, eu vou ter que diminuir minha captação de água devido às restrições que estão sendo impostas nessa situação. E aí eu estou procurando aí, no conjunto daqueles que estão aptos a ceder água, eu posso identificar alguém e que diga, ó, eu estou vendendo o meu direito de uso temporariamente,
como está colocado na proposta do 495, para que você mantenha a sua produção, né? Eu entendo assim a posição do Bruno como assim as oportunidades que eu tive de ir a campo de cortar água realmente às vezes, e principalmente irrigante, muitas vezes tem aquele projeto de anos, né? Ele falou aí eu vi coco, por exemplo, e que passa anos até começar a produzir, mas na hora você corta e é tratado da mesma forma que cana, né? Que o ano que vem o cara pode plantar de novo. Então, assim, pode haver, inclusive dentro do próprio setor, pode haver esforços de compensação via mercado, ou seja, bom, já que o meu é cana, ano que vem eu posso plantar de novo, tal, eu posso comprar alguma coisa aqui, eu posso ceder a minha outorga para que você que tem coco e realmente isso vai perder muito, você pague e o interesse dele vai ser interessante. Mas aí entraria no mercado, na liberdade de comprar ou de vender. Quanto que a compensação entraria mais num ambiente compulsório em que um setor é beneficiado por alguma prioridade qualquer, no caso vamos colocar, por exemplo, abastecimento humano, fosse obrigado a compensar um outorgado que tivesse que cortar o seu uso. Tá? Então, essa é a minha pergunta aí para o Bruno, nesse sentido, se esse entendimento, se essa proposta que o PL 495 estava trazendo, se entraria nessa linha ou se a compensação e o mercado entram no mesmo bojo. É isso aí, a minha pergunta é essa. Aí depois, assim, vamos fazer por pergunta ou você quer fazer um pacotinho de perguntas, ô Bruno? Eu acho melhor deixar as pessoas falarem, né? Não sei, Tá. você que modera aí, Gonçalo. Não, assim, como é pergunta, Faz um eu faria uma pacotão, pergunta. assim, Tá aí bom, quando a então gente sentir que tem um intervalo, tá bom. Tá. eu Então, retomo aqui. tá bom. Aqui, Então aí o tô Fredejano anotando. levantar a mão aí já. Fala, Fred, você tá mudo, eu acho. Oi, estão me ouvindo? Ah, agora estamos. Boa Então, tarde, Fred. boa tarde, amigos. Tudo bem? Parabéns, Bruno, pela apresentação. Na verdade, eu quero só fazer um esclarecimento aí em relação à questão legislativa sobre esses projetos aí. Esse 495 que o Bruno analisou, enfim, que tem feito referência aí, reiterado, é um projeto que ele foi arquivado já. É um projeto de autoria do senador Tasso Gereissati, que já não é mais, como todos sabem, não é mais senador, e surgiu uma reapresentação, praticamente uma reapresentação do mesmo texto, só para corrigir que o número agora dele é 2668, de 2022. Em 2022, finalzinho, com a mudança de legislatura, o projeto 495 foi arquivado porque todos os projetos são arquivados e tal, e aí é pedido um desarquivamento. Como isso não aconteceu, o senador Serra, que era relator naquela ocasião desse 495, nós, inclusive, tivemos reunião lá com ele, né, Bruno, com a assessoria deles, fomos lá e tal. Esse projeto, então, ele resolveu, mesmo também não sendo reeleito e tal, não estando mais aí, reapresentou o texto, né, no finalzinho, em outubro de 2022, ano passado. Então, esse projeto hoje ele está na mão para a relatoria do senador Fernando Farias. Não tem parecer ainda, eu, inclusive mandei recente uma solicitação para vocês, para a SRE, falei com o Patrick e o Marco Neves, enfim, e eu estava, inclusive, solicitando uma posição, ver se a gente podia, agora tem essa coisa de se mandar passar pelo crivo da DIREC, tudo quanto é manifestação das áreas técnicas. Então, eu estava com ele, cheguei a pautar ele lá na DIREC, para a gente poder, enfim, fechar uma posição, e a posição que nós tínhamos era essa do 495, né? Assim, mas pela similaridade e tal, conversando com o Patrick, a gente entendeu-se que a orientação deles era que essa discussão fosse feita junto com o PL 4546, que é o do marco hídrico, né? E até fiz essa diferença para o Patrick, que o 4546 está na Câmara, tramitando na Câmara.
É um projeto que ele está meio que travado lá, porque ele foi... É um tema, assim, tudo que diz respeito a 9433 foi meio que caiu numa vala comum de um projeto antigo, que é do tempo do projeto que criou a ANA ainda, que é o projeto 1616. Esse projeto também, por uma nova regra da Câmara, é uma mudança lá no regimento, esse projeto teve que ser arquivado, isso era um projeto do Executivo, né? O 1616. Mas ele foi arquivado, mas todos aqueles projetos que estavam apensados a ele foram apensados ao segundo mais antigo, que eu estou falando aqui de cabeça, é o 603, lá de, salvo engano, de 2003, que é o limite ali do tempo do projeto que eles chamam cabeça de bloco, né? Que é aquele projeto que vai conduzir a discussão, que vai levar a discussão, enfim, isso significa dizer que o relator desse projeto, ele vai fazer um parecer, seja em forma de substitutivo ou simplesmente aprovando aquele parecer, aquele projeto principal, ele vai fazer de todos os projetos que estão apensados. É assim que funciona, né? E nesse caso do 2668, ele está sozinho lá no Senado, com o senador Fernando Farias, então tem uma tramitação diferente, né? E eu estou fazendo referência a isso porque o Gonçalo disse que o assunto é meio que introdutório lá no 4546, né? E lá na Câmara. Mas no Senado o texto é... E aí o Patrick e Marco Neves, o próprio Bruno, claro, que olhou esse projeto, sabe bem o que está em comum entre o 495 e esse 2668. Se é igual mesmo, eu não sei, não cheguei a fazer essa conferência ali, item por item. Mas o que se sabe é que é apenas uma reapresentação desse texto lá do 495. Então, era isso, um esclarecimento para dizer que, inclusive, esse projeto, esse 2668, deverá andar, né? Então, ele está hoje na Comissão de Infraestrutura, com esse senador Fernando Farias, havendo a aprovação do parecer dele, que não tem ainda, deixar claro isso, ele segue para a Comissão de Meio Ambiente, lá do Senado. E essa comissão ela tem o poder de aprovar de forma terminativa. O que significa isso? O projeto não vai para o plenário, a não ser que haja recurso e, sei lá, um percentual X de senadores para que ele possa passar pelo plenário. Mas, em regra geral, é que ele seja aprovado tanto na Comissão de Infraestrutura como na Comissão de Meio Ambiente, e aí terminativo, e aí segue para a Câmara. Aí você pode perguntar, mas e aí, o que acontece depois disso? O que vai acontecer é que, indo para a Câmara, eu até dei uma checada nisso, antigamente o projeto que saía do Senado, ele passava a cabeça de bloco, a ser o líder dos blocos daquela outra casa. Significa dizer que todos aqueles que estão lá, inclusive o Marco Hídrico e o tal 603, passariam a estar pensados a ele. Então, ele seria aquele projeto principal. Então, o texto, de alguma forma, prevaleceria sobre os demais. Com essa mudança, que é recente agora já do final de 2022, ele, por alívio, assim, não vai ser ele ali. O alívio que eu digo para quem não é simpático à ideia, né? Não será ele o PL que vai conduzir o bloco, né? Que vai liderar o bloco. Mas, de toda forma, eu acho que a gente precisaria, caso a gente tenha uma posição contrária ou alguma alteração, isso teria que ser feito no Senado também, tá bom? Era só para esclarecer isso aí. Obrigado, pessoal. Obrigado, Fred. Bom, no momento, deixa eu ver aqui, tem mais alguém com a mão levantada aqui? É o Fredejão mesmo, né? Então, Bruno, abri para você comentar essa questão, tá? O Fredejão fez aí essa explicação do histórico, né? E tem duas linhas ali, tem a linha do marco hídrico, chamado marco hídrico, que está no 4546, e a linha a linha do mercado da água. São duas linhas legislativas que andam em paralelo aí
né? Uma mais antiga que a outra, mas realmente não são a mesma coisa, apesar que abordam o mesmo tema em um momento ou outro, né? É uma linha mais detalhada, que é a do 2668, né? É objetiva, e a outra linha, ele aborda o tema, tá? E a questão que eu tinha feito sobre a diferenciação e se a legislação faria essa diferença entre compensação, quando há seria compulsório, né, essa retribuição financeira ao otorgado cedente, e mercado, onde haveria uma retribuição financeira voluntária a partir de uma oferta daqueles que têm outorga, que precisariam ceder, enfim, se haveria uma alocação se haveria essa diferenciação. Bruno, está contigo. Alô? Deu para ouvir minha voz? Ou... Sim, sim, Gonçalo. Sim, e o Bruno, não sei. Será que foi pegar um copo d'água ali? Bom, quando a gente aguarda, tem mais alguém que gostaria de fazer alguma observação aqui? O Bruno, deixa eu mandar um. Se ele foi ali, que aconteceu? Aproveitar, então, que ele não está aí. Isso, Flávia, aproveita aí enquanto ele não Que vem, eu que a estou vendo gente que o faz o Marcos estoque para ele. aqui, que já que é para mexer na lei, né? Será que não era melhor a gente mexer na cobrança e botar um item lá de recursos, né, aplicações passíveis do recurso da cobrança? Era indenização em casos de né, momentos de escassez hídrica ou de conflito, né? Que a bacia, que é quem define onde vai aplicar o recurso, é o comitê, junto com a sua agência ou entidade delegatária, e ter essa possibilidade, né, de você indenizar em casos de conflito ou momentos especiais, que nem a gente teve lá no São Francisco, né, a história lá do Dia do Rio, né, que a gente acabou suspendendo as captações uma vez na semana para outros usos que não eram de dessedentação, né, animal e abastecimento humano, essa possibilidade, né, de fazer esse, entre aspas, subsídio cruzado, né, usar o recurso nesses momentos mais críticos para que você compense quem vai ter que abrir mão, né, da sua produção para poder atender um uso que legalmente é mais prioritário, né? Eu sou mais que assim, eu nunca trabalhei na outorga, né? Na ANA eu já passei por 3 superintendências, mas nunca trabalhei na outorga. E eu fico pensando, aí talvez Patrick saiba, né, responder, ou Bruno, não sei se está. Se essa tal da seção onerosa não poderia impulsionar uma reserva de água, né? Em alguns casos, quem está mais antenado começar a pedir outorga para, num momento desses, vender, né? Vender a água, vender a outorga dele. E aí, em geral, os mais que têm um poder econômico maior têm mais condições de fazer isso, né? E aí eu não sei, que eu até me desculpa que eu estava numa outra reunião, né, do Pacto aí pela Governança,
e acabei entrando um pouco atrasado e não peguei o início da apresentação do Bruno, né? E talvez isso até nem seja possível de ser feito, né? Mas eu fico pensando, e vai que pode, né? Eu acho que isso é uma coisa que pode ser perigosa, né? Que eu, como leiga, vou confessar que sou leiga, né, nisso, se poderia ocorrer esse fato. Tá. O Bruno, quando você se ausentou um pouquinho ali, o Fredejan fez uma apresentação do histórico Sim, do eu ouvi. 495, você acompanhou, né? Eu ouvi tudo. Na verdade, meu Teams então. travou, mas eu não conseguia ligar o microfone, nem Entendi. nada, nem manifestar, mas eu ouvi tudo que foi dito. Tá. Então, aí eu estava passando a palavra para você, a Flávia se manifestou, então teria essas duas questões. A minha sobre a distinção entre uma compensação em uma situação compulsória e o mercado em que haveria uma liberdade entre os agentes de cessão e de aquisição daquele direito. E a questão que a Flávia trouxe agora, se esse espaço não criaria situações de, vamos chamar de estoque de outorga, né? Alguém buscar ser outorgado para explorar esse recurso quando de um momento de necessidade, tá? E como é que seria isso controlado, Tá. como é que vai ser, tá? Então, essas duas questões básicas. E tem também a questão do Fredejan, se quiser comentar, tá livre aí. Assim, de novo, sobre a sua questão, se é compensação, se é mercado, para mim, a diferença fundamental, não existe uma diferença fundamental aí entre as coisas, né? No limite, é sempre alguém abrindo mão de um direito, temporariamente, mediante uma contrapartida financeira. Se se chama de compensação, ou se chama de mercado, o princípio é o mesmo aí, né? O que eu estou entendendo da sua fala, Gonçalo, é que seria uma coisa compulsória, ou seja, a mão pesada do Estado viria e diria, você tem que pagar, né? Assim, é só para colocar, Bruno. E você tem que pagar, e você que vai receber X por isso, né? Ou seja, fica como você falou assim, fica um agente terceiro decidindo qual vai ser o valor, quem tem que pagar, né? Que é mais o que acontece isso com vai o CEFUR, na linha né? um pouco da proposta da CEFUR. Vai na linha da proposta da Flávia, se tem uma cobrança mais generalizada, todo mundo pagaria uma cobrança para ter um fundo de reserva para essas situações, né? De novo, aí teria o Estado recebendo o valor dessa cobrança, administrando esse fundo e pagando um valor arbitrário para quem for prejudicado lá na frente. O bonito do mercado é que tira essa participação desse agente do meio, né? Permite que bilateralmente as pessoas se entendam, né? Vai ter gente que não vai querer parar e que nem que paguem R$1 milhão não quer parar. Tem outros que provavelmente vão estar dispostos a parar se pagarem um valor que for adequado, né? Ao mesmo tempo, a companhia ela pode ficar contrariada com o valor que a ANA vai estabelecer para essa compensação, né? Talvez ela conseguiria achar essa água de uma forma mais barata, né? Então, as duas propostas da Flávia e do Gonçalo, tudo bem, acho que a gente pode discutir também, mas eu acho que elas continuam dando esse protagonismo e esse peso para um outro órgão ainda administrar isso, né? Decidir sobre valores, né? O ideal é que eles mesmos se entendessem sobre isso, né? Então não me parece que não precisa ter esse meio de campo aí, né? Sobre a reserva, sobre a especulação, né? Isso é um problema com o mercado ou sem mercado, né? Mesmo que não exista mercado. Hoje não tem um mercado, vamos dizer assim, né? Mas a especulação já existe, né? As pessoas pegam outorga para 1.000 e só usam 200, né? Ou não usam nada. E aí, daqui a pouco, vendem essa propriedade para alguém e essa propriedade tem um valor muito melhor porque ela já tem a água garantida. A gente vê isso diariamente, né? Então, mesmo sem mercado, isso já é um problema e a gente já deveria combater isso, né? E a gente está combatendo. A mensagem positiva é o seguinte: a gente está combatendo isso. A gente no SRE está
está lançando mão de prazos legais. Vocês sabem que na 9433 tem um prazo de que a outorga pode ser suspensa por ausência de uso por 3 anos consecutivos. A gente regulamentou isso recentemente e está aplicando isso Brasil afora, né? Em todos os lugares onde a gente não consegue mais dar outorga, a gente está identificando remotamente do escritório gente que descumpriu esse prazo e tirando a outorga dele e realocando essa água para alguém outro que está na fila e de outra forma não teria condição de receber a outorga, né? Tem um outro prazo na 9984, que é o de 6 anos para conclusão do empreendimento, né? Então, se o cara tirou a outorga em 2017 para 1.000 e hoje, em 2023, a gente olha ele só implantou 200, ele pode perder os 800 que ele não implantou. Hoje de manhã, a gente teve uma reunião com um camarada que tinha outorga para 8.000 hectares. 8.000 hectares, a gente tirou praticamente mais da metade da água dele hoje, né? Então, a gente já está praticando isso sem mercado e a nossa ideia é, se existisse esse instrumento, a gente continuaria combatendo isso, porque é isso que a lei quer da gente, né? Ela quer que a gente combata essa reserva de água, assim que eu entendo a lei, pelo menos, né? E, finalmente, sobre a carta, Gonçalo, assim, eu li muito rapidamente o texto do PL 4541, não vi essas diferenças tão gritantes que você mencionou, né? A gente até discutiu informalmente com o MDR, o Patrick esteve junto, discutimos um pouco o texto, e eu confesso que eu não tinha visto essas diferenças, eu até vou ler com mais calma, mas a questão que eu levanto não é nem essa, eu acho que a diretoria da associação não pode se manifestar sobre um assunto que não existe muito consenso internamente, né? Deveria ter, no mínimo, ter tido uma discussão, uma enquete, para saber se isso é a posição da maioria dos associados, né? Então, por princípio, eu acho que a gente avançou um pouco o sinal naquele momento ali, né? Independente se o texto é outro, se não é, entendeu? Eu acho que isso é o tipo da coisa que divide os associados e não une, né? Mas é isso. Eu vou passar a bola. Só um esclarecimento, viu, Bruno? Eu aqui não estou defendendo, eu não vim defender a compulsório em detrimento. Eu estou dizendo assim, que acho que tem uma diferença. Quando fala mercado da água, é uma coisa. Compensação é outra, né? Ou seja, a compensação é algo que deveria ser compulsório. O mercado da água é um espaço de otimização da alocação, tá? Então, são duas coisas que não entendo, aí sim. Aí eu não entendo o mercado da água como um sistema de compensação, né? É um sistema de alocação. Compensação, ela é compulsória, como é a Cefur. A Cefur é compulsória, tá? E um valor que o município, o estado pode entender que vale ou não vale, enfim. Tá? Tem a Raquel pedindo a palavra. Raquel? Boa Tá tarde, contigo. pessoal. Eu não sei, assim, porque está um pouco fora da discussão, eram mais algumas dúvidas, como eu não conheço, né, o texto. A primeira dúvida era se o usuário cessionário, né, que vai receber essa outorga, ele tem que ser outorgado ou poderia ser para qualquer outra pessoa, né, que não fosse regularizada. Se no texto está atrelado a questão de, né, ser indicada alguma situação, né, de escassez hídrica. E a terceira, não me lembro, mas pode ser essas duas, por enquanto. E só uma questão, Bruno, naquele texto que você mostrou do conselho, né, que fala da transferência de titularidade, poder ser parcial ou total, eu achei que o texto ficou meio dúbio, assim, me levou a entender também que essa transferência, se ela for parcial, não significa que o usuário cedente ficaria com um pedaço, né, ele cederia tudo, mas pode ser, se ele tivesse outorgado para 300 metros cúbicos, né, ele poderia transferir para uma pessoa, né, os 150 e os outros 150 ia, né, voltar ali para a conta geral, né, não necessariamente ele poderia dividir, né, ficar com metade e ceder a outra metade. Na linha do bloco, Patrick, você quer? Oi, Gonçalo. Obrigado. Boa noite aí, pessoal. Boa tarde ainda, né? Passou das 18, tudo bom? Bom, primeiro eu queria reforçar aí os argumentos todos que o Bruno colocou, e não podia ser diferente, eu assinei o parecer junto
com ele, né, enfim, concordo com tudo que está colocado ali, né, e queria reforçar essa questão da dificuldade que a gente enfrenta aqui quando a gente se vê na situação de ter que restringir os usos, né, dos usuários. Nas situações de escassez hídrica, não tem como aumentar a oferta durante a crise, então a solução é restringir a demanda. E é difícil chegar numa reunião para o usuário e dizer para ele que você vai ter que cortar a água dele, né, porque isso implica num impacto econômico, num prejuízo para aquele usuário, né. Eu lembro aqui, o Bruno citou o caso do Descoberto, a gente teve lá em Brasilândia, com os irrigantes, tem uns 200 irrigantes no auditório, e a gente foi lá para dizer para eles que a gente ia cortar a água deles, né. Vocês imaginam a reação dos 200 irrigantes, né, isso durante a safra, ou seja, eles iam perder o que eles já tinham plantado, iam perder o investimento que eles tinham feito, né, e isso tem um impacto gigantesco na vida deles, né. Então é muito difícil esse trabalho, né, de restrição de uso, né, principalmente por conta do impacto sobre os usuários. Então, qualquer instrumento que venha para facilitar, né, a aceitação e absorção pelos usuários desse impacto é muito bem-vindo, né, vai facilitar muito o trabalho da ANA de fazer essa gestão, de fazer essas restrições de uso. E essa ideia, né, da cessão onerosa é muito interessante, o que permite, né, você ter aí uma transação entre os usuários e uma compensação pelo prejuízo, pelo impacto que aquele usuário vai ter durante aquela seca, durante aquela crise, né. Então, às vezes, pode ser até mais interessante para ele abrir mão da sua disponibilidade hídrica, e ter uma compensação por isso, do que manter a sua outorga e a sua vazão, né. Então, esse tipo de instrumento iria ajudar muito o trabalho da ANA e de qualquer outro regulador, né, porque a gente tem também os órgãos estaduais que enfrentam o mesmo desafio, então seria muito interessante, né. E outro aspecto interessante é que, por mais que a gente tente aqui calcular esse valor, né, a melhor pessoa para fazer esse cálculo é o próprio usuário, né. Então a dona Maria lá, que tem uma chácara em Brasilândia de moranga, é que sabe qual vai ser o prejuízo dela, né, e quanto que ela estaria disposta a receber para compensar esse prejuízo, né. E do outro lado lá, a CAERB sabe também, né, do o impacto que haverá se ela não tiver água para atender a cidade, né. Então os 2 chegam, né, discutem, chegam num acordo com relação ao valor. É muito melhor do que qualquer cálculo que a gente aqui na ANA possa fazer, ou qualquer economista possa fazer para se definir, Gonçalo, como você falou aí, a compensação, né. A gente até tentou, no caso lá do Descoberto, né, ver se a CAERB poderia pagar uma compensação para esses irrigantes, porque teve a tarifa de contingência, vocês devem lembrar, né, foi feita uma cobrança adicional, então teve uma receita adicional que a CAERB recebeu, e a gente até tentou viabilizar a aplicação dessa receita no pagamento de alguma compensação, mas não foi possível porque o regramento da ADASA já impunha limites à aplicação dessa receita da tarifa de contingência, né. Mas, de qualquer forma, a melhor pessoa para dizer, né, quanto que seria o necessário para compensar o seu prejuízo é o próprio irrigante, né. Então, esse instrumento é muito interessante, porque ele permite que o próprio usuário defina o valor, e aí, naturalmente, vão ocorrer aí as negociações, né. Obviamente tem usuários que têm valor agregado menor, usam, né, uma quantidade menor de água, tem um produto com uma cultura com valor agregado menor, vão ser os primeiros a fazer as negociações e depois isso vai aumentando, né, conforme a quantidade de água que o outro usuário, a cidade, por exemplo, precise. Então é muito interessante, né, esse mecanismo, e ele iria ajudar muito no trabalho dos reguladores de água do Brasil, da ANA, né, e dos estados. E ele pode ser, né, implementado em qualquer local, né, sem a necessidade de ter um instrumento como a cobrança, por exemplo, implementada. A Flávia sugeriu: "Ah, a gente poderia utilizar o recurso da cobrança para fazer a compensação". Até poderia, Flávia, mas a gente não tem a cobrança implantada, em todas as bacias do Brasil, né. Para você ter uma ideia, as nossas, né, bacias, nossas regiões, nossos sistemas hídricos com mais conflitos, mais necessidade de regulação estão no semiárido, no Nordeste, né,
onde a gente ainda não tem cobrança, né? Então, essa solução não estaria disponível na maior parte dos locais onde a gente precisa impor restrições de uso, né? E além disso, mesmo que tivesse, ainda tem essa questão da definição do valor. Quem que ia definir esse valor? O comitê ia definir quanto que seria pago para o usuário A, B, C ou D, né? Então, tem esse desafio também, né? Enquanto que esse mecanismo de cessão ele permite que cada usuário defina livremente, né, o valor, né? E é uma negociação entre usuários. Repara que não tem, né, necessidade do comitê ou do órgão gestor intervir nessa negociação. Eles chegam lá num acordo entre eles, comunicam ao órgão gestor e o que o órgão gestor faz é realocar a água temporariamente entre os dois usuários, né? E aí, Raquel, depois ele vai fiscalizar se o usuário está cumprindo aquela vazão que foi realocada. Então, isso vai estar definido numa regra específica por bacia hidrográfica, não é para o Brasil inteiro. Se vocês forem ler o texto do PL, não é que vai ter sessão onerosa no dia seguinte em todo o país, né? Está previsto lá que vai ter a delimitação pelo órgão gestor das bacias dos sistemas hídricos, onde vai ter esse instrumento, os contornos do instrumento, as regras específicas, né? Então, a ideia era começar em alguns locais fazendo um teste, né? Vamos testar aqui num Boqueirão, por exemplo, na Paraíba, ver como que funciona, com o primeiro regramento, depois a gente evolui para outro, aperfeiçoa o regramento, e assim a gente vai evoluindo na construção, né, do mecanismo e ampliando a aplicação dele, né, para as outras bacias, tá? Então, enfim, a gente fez esse parecer foi encaminhado, inclusive, pela ANA, né, para o Ministério. O Bruno citou aí em 2019, depois teve um ofício, passou pela diretoria, e foi encaminhado com uma posição da ANA para o Ministério, né, sobre o PL do Tasso Gereissati, que era só sobre cessão onerosa, né, e depois isso apareceu lá na proposta do marco hídrico, né, com um texto parecido, né, com algumas modificações, mas parecido. Então já tinha no marco hídrico, Gonçalo, o texto, né, vamos dizer assim, criando esse instrumento lá no marco hídrico, tá? Sobre esse não chegamos a fazer um parecer, especificamente sobre esse novo texto do marco hídrico, né? O parecer que a gente fez foi sobre o texto original do Tasso Gereissati, que foi encaminhado, né? Mas então é isso, a ideia é boa, interessante e ajudaria muito no nosso trabalho aqui, no dia a dia do nosso trabalho aqui, na regulação e na aplicação dessas restrições de uso. Pronto, ali Rosana, antes da gente passar a palavra para o Bruno de novo. E aí vamos fazer assim, passando a palavra para o Bruno, a gente abre uma última rodada de inscrições, tá bom? Rosana, está contigo. Não, primeiro, assim, achei bem interessante aí a apresentação do Bruno, né? Acho que foi... Vocês estão me ouvindo? Agora eu troquei. É interessante, assim, a forma como, enfim, vocês conseguiram trabalhar a ideia, né? Porque a gente recebe PL, a gente não tem muito, não é a gente que está propondo, né? Mas de qualquer forma, eu acho que vocês conseguiram assim, transformar a ideia um pouco de uma forma também que seja mais aceitável, vamos dizer assim, para a realidade, né? E inclusive, assim, também não, né, não conheço como é que é essa realidade de ter que lidar com marcos regulatórios e tudo isso, assim, entendo que seja bem, acho que foi interessante ouvir, assim, um pouco desse relato, né, de como que é difícil e pensar, assim, que a gente vai, daqui para frente, assim, a gente vai ter cada vez mais essas situações, né, seja por crescimento, seja por mudanças climáticas e tudo isso, assim. Então, a gente vai ter mais vezes esse problema, assim, para lidar. Então, eu acho que a gente precisa mesmo pensar em outras alternativas e tudo isso, assim. Mas eu perdi um pouquinho, assim, também da fala, um pouquinho do final do Bruno e um pouquinho do Fred, e aí eu não sei o tanto que a gente tem para o PL em si, o quanto que a gente tem ainda de sugestões a poder serem feitas, a serem feitas, né? Acho que tem que ser uma discussão também que deve ir para o Conselho Nacional, isso também, sim, acredito que é um tema que precisa ser discutido também no âmbito do Conselho. E aí também, assim, uma preocupação que,
que eu tenho, assim, de leitura bem rasa, assim, né, vamos dizer, do tema, é que isso acaba favorecendo os usuários que têm tanto um valor agregado maior, vamos dizer assim, né, e quanto de um tamanho maior mesmo, assim. Então, eu acho que teria que ser pensada, talvez, assim, dentro dessa ideia de começar em pilotos e tudo, mas pensar em algumas formas também que protejam algum tipo de algumas coisas mais essenciais, né? Assim, claro, a gente já tem o saneamento e o abastecimento né, humano e animal como prioridade, então isso, eu não sei se isso foi colocado por vocês, eu não lembro se vocês falaram algo sobre isso, mas já tem essa priorização, né? Mas também talvez, assim, porque vocês acabaram usando os exemplos, assim, de irrigação, né, de produtores aqui na região, por exemplo, de alimentos, né? Então, aí você vai pensar, bom, um produtor de alimento aqui que abastece a própria cidade, comparado, às vezes vai ter um produtor de soja que exporta a soja. Enfim, um exemplo bem simples, mas assim, só para a gente pensar que isso acaba que esse produtor de soja vai ter mais possibilidade, talvez, de comprar, mas aí você vai desabastecer a cidade do alimento, por exemplo, assim, né? Então, eu acho que são questões, assim, bem que eu acho que exigem um debate assim um pouco mais detalhado, assim. Aí, enfim, não acho que não é muito o foco de responder um PL e tal, talvez nada disso, mas assim fiquei pensando, né, nessa apresentação e como um primeiro debate, assim, acho que é um debate bem interessante da gente trazer para as águas e continuar, assim, né, enfim, talvez pensar em outras formas de seguir com esse tema aí. É isso. Obrigada. Bruno, a palavra está contigo ali. Tá. Eu vou um apanhado aqui sobre a fala da Raquel. O cessionário tem que ser outorgado. Na nossa proposta lá, eu mostrei que o cessionário, a pessoa que recebe, ele não precisaria necessariamente ter uma outorga, né? Bastaria que ele fizesse um registro dizendo, olha, estou recebendo temporariamente a água de fulano que está outorgado, né? E o nosso relacionamento, nossos ofícios, tudo mais, seria com essa pessoa que está outorgado, né? Claro que a gente fiscalizaria, ele informaria a coordenada nova, quanto da outorga ele está usando, e a gente fiscalizaria em cima desse novo uso, né? Mas não necessariamente, naquela época, pelo menos a gente imaginou que ele não precisaria ter uma outorga. Hoje a gente está pensando que talvez ele precisaria ter uma coisa que a gente está chamando de outorga tipo B, uma outorga precária, que não dá direito ao uso de imediato, e só dá direito ao uso se ele receber algum tipo de cessão de água num ambiente de alocação negociada. Isso porque é o seguinte, hoje dificilmente alguém consegue instalar um equipamento de irrigação sem ter um papel da ANA, né? Então, algum tipo de papel ele vai ter que ter, mesmo que seja uma outorga dizendo, olha, essa outorga está condicionada, você precisa receber uma cessão de água de alguém, alguma coisa desse tipo, né? Mas, a princípio, não, né? Isso era uma coisa. A outra que você perguntou é em Era o que fracionamento, a questão do fracionamento que ela perguntou. Antes disso, tinha uma pergunta sobre se estaria vinculado à escassez hídrica, ou seja, em que Isso. locais se aplicaria, afinal de contas, né? De novo, o interessante de ser um instrumento é que a gente pode optar, a gente não precisa, eu vejo às vezes pessoas, como é que a gente vai implementar um mercado no Brasil inteiro? Não dá nem conta de outorga, não precisa ser no Brasil inteiro, né? Na nossa proposta, a gente vai ter um segundo momento além da lei, que é uma resolução da ANA, um ato normativo da ANA, implementando a cessão onerosa em uma área específica em que a gente ache que isso vai nos ajudar, né? E aí, certamente, a gente não vai implementar a cessão onerosa na Amazônia ou coisa assim, porque isso não faz sentido, né? Vai ser em alguma bacia, na minha cabeça, tipicamente tinha que ser um reservatório, um local fechado, onde qualquer captação em diferentes pontos do reservatório causa o mesmo impacto, né? Não começar num sistema muito complicado, num rio que tem trechos com mais água, com menos água, né? Então, sim, eu acho que estaria vinculado à escassez hídrica, né? Quanto à sua pergunta
texto, como eu falei, eu vou botar o texto aqui de novo da resolução do CNRH. O texto está desse jeito, ó, a transferência do ato de outorga a terceiros poderá ser feita total ou parcialmente, né? A verdade é que a gente nunca exercitou muito isso aqui, né? Mas a verdade também é que alguns usuários espertos se deram conta disso e estão vindo até nós e pedindo uma sessão onerosa com base nesse texto da lei, né? E eu acho que, do jeito que está escrito aqui, isso é possível, ele pode ceder, ele pode transferir parcialmente uma parte da sua outorga para uma outra pessoa, né? Mas, como eu falei, isso não, como a gente não exercitou, não está muito bem claro como isso deve ser entendido, assim, né? O fato é que o pessoal está se antenando e o mercado está vindo de baixo para cima, assim, não, a gente acha que o mercado vai sair de um ato da gente, assim, de um brilhante especialista em Brasília, na verdade ele está vindo, o mercado é natural do ser humano, até, de certa forma, assim, né? Então, isso é uma coisa. E sobre as comentários da Rosana, deixa eu tirar aqui sobre os comentários da Rosana, eu fiz umas anotações aqui. A Rosana falou de alternativas, né, que essa sessão onerosa seria uma alternativa, e isso eu achei interessante, porque, como ela falou, cada vez mais vai ter situações de escassez, cada vez mais a gente vai se ver às voltas com decisões difíceis, né, sobre quem tem que ficar com a água. Não adianta a gente achar que vai haver consenso, que o comitê vai... No final, alguém vai ter que decidir, né? E vai ser uma equipe de meia dúzia, como é hoje na outorga, né? E o interessante... Então, eu vejo que o Brasil, nos próximos 20 anos, vai ter que tomar uma quantidade enorme de decisões sobre alocação de água, né? E não dá para imaginar que meia dúzia de especialistas aqui em Brasília vai ser capaz de tomar essa quantidade de decisões, né? O mercado, a seção onerosa, ela descentraliza isso e permite que eles mesmos cheguem a essas decisões de quem vai ficar com a água, por quanto tempo, em que condições, né? Então, assim, tem esse aspecto prático, assim, também, que a gente não vai ter perna para tomar todas as decisões sobre a alocação de água que o Brasil vai ter que tomar nas próximas décadas, aí, né? E, finalmente, sobre a fala dela sobre proteger, talvez, alguém mais frágil. Enfim, a gente nesse ato que vai regulamentar a sessão onerosa, a gente pode excluir, por exemplo, eu não sei o que você entende por proteger, Rosana, mas Eu falei mais priorizar, né? Priorizar, enfim, priorizar algum tipo de produtos ou coisas que sejam mais, assim, o que me veio foi alimentação, né? Tipo, produtos que são consumidos internamente. Pensando aí na irrigação, entre um produto que é consumido internamente ou um produto que é exportado, né? Nesse sentido que me veio, assim, o exemplo. o que eu vejo, assim, às vezes a pessoa fala em proteger é excluir, ou seja, um pequeno produtor não pode participar do mercado. Eu acho que essa é uma decisão ruim. Aí, ao invés de proteger esse pequeno produtor, a gente está penalizando ele, porque a gente está impedindo ele de tomar decisões sobre como ele quer, o que ele quer fazer com a água dele, né? Se às vezes ele está plantando uma coisa mal feito e isso não está dando lucro, é melhor que ele venda essa água, venda essa seção. Isso é melhor para ele também, né? Então, às vezes, eu tenho um pouco de receio com o que a gente entende por proteger, né? Se proteger não permitir que ele transacione, eu acho que isso não é proteção, isso é tutela, entendeu? E acaba sendo ruim para ele, né? Mas, enfim, como eu falei, nesse normativo, eu acho que a gente pode definir outras coisas. E eu vejo o seguinte, vai ter dois tipos de pequenos produtores. Um pequeno produtor que está dentro, que tem uma outorga. Esse eu acho que a gente deveria permitir que ele possa vender sua água temporariamente, porque isso é bom para ele, né? E vai ter o pequeno produtor que está de fora. Esse hoje, sem mercado, não tem a menor possibilidade de obter outorga, porque a bacia já está saturada, não tem mais disponibilidade hídrica para ele, né? Então, sem mercado, ele está numa situação ruim também, né? Com o mercado, ele tem a possibilidade de comprar
a água de alguém que está dentro da bacia e não está usando tão bem ou de forma tão eficiente, e entrar. Então, tanto para quem está dentro quanto para quem está fora, independente se seja grande ou se seja pequeno, a cessão onerosa é uma condição melhor do que o que a gente tem hoje, porque dá oportunidade para as pessoas tomarem decisões de forma madura e descentralizada, né? É isso. Deixa eu só pegar um gancho aqui nessa fala do Bruno, complementando a resposta para a Rosana. Rosana, esse instrumento pode até ajudar a atender essa necessidade, por exemplo, de segurança alimentar, de produção de alimentos. Por quê? Porque ela otimiza o uso da água, né? Imagina que tem uma região que precisa da produção de hortaliça, por exemplo, aqui o entorno do DF, né? E aí não tem mais água para você dar novas outorgas. Mas tem usuário que está outorgado e não está usando toda a vazão outorgada. Então ele poderia ceder essa vazão que ele não está usando, e com isso você consegue aumentar a produção aqui na região, ou consegue colocar mais usuários dentro da bacia, e aumenta a produção e melhora a segurança alimentar. Então, quando você otimiza o uso da água, né, você aumenta a produção, aumenta a geração de emprego, aumenta a renda, e isso é benéfico para a bacia como um todo, do ponto de vista econômico, e também tem as outras consequências, como, por exemplo, o ponto que você falou da segurança alimentar. Você vai estar produzindo mais alimentos naquela bacia, né, do que se você não tivesse esse instrumento. Então, ele também ajuda nessa questão aí que você colocou. Pode ajudar, né? Bom, nós temos que. Eu só queria colocar uma questão aqui que a Ana Cristina Estrava me mandou aqui no Zap. Ela entendeu que o slide final do parecer da SFI mais ou menos tira essa dúvida, mas ela colocou a dúvida se esse processo de cessão do direito de uso não iria trazer complexidade ao processo de fiscalização. Tá? Então, uma dúvida que ela colocou aqui, que ela estava até em trânsito, estava passando estava no aeroporto, ela falou. Estava ouvindo e ela deixou a questão aqui. Tá? Então, basicamente é isso. Se esse processo de cessão é secundário, vamos chamar assim, né, não iria trazer complexidade à fiscalização. Tá? Então, agora é Pedro, e se tiver mais alguém, a gente passa a última palavra para o Bruno. E tem o Marco Neves também. Pedro, você quer falar? Sim. Era mais comentar que, assim, é um critério, né, que essa questão da cessão onerosa, que a gente já está colocando, que você está dando maior poder ao quem tem maior poder aquisitivo. Se chega uma grande empresa, uma Coca-Cola numa bacia, e começa a comprar essas outorgas, você tem uma mudança dos usuários, do uso da bacia, para uma empresa que tem maior poder aquisitivo. E isso não... Quer dizer, o mercado não regula tudo. Não é como muita gente pensa, né? Vamos deixar o mercado regular. E como o Bruno mesmo comentou, a gente ainda não implementou bem a cobrança em todo lugar, quanto mais um instrumento desse que tem todas essas dificuldades de estar envolvimento, poder econômico, interesses que às vezes não estão respeitando vamos dizer, os pequenos produtores, o uso da bacia prioritário, a aptidão agrícola, alguma coisa desse tipo. Era mais isso aí. Obrigado. Só complementando um pouco a sua questão, havia uma parte da fala do Bruno dizendo assim que alguém que não fosse outorgado também poderia ter acesso a uma água de um outorgado via cessão onerosa, né? Ou seja, você fugiria ali de um espaço de compensação, como estava colocado originalmente. Adicionalmente, esse processo aí de poder adquirir o direito de uso, você poderia mudar o perfil econômico da área à medida que uma determinada
um determinado empreendimento que fizesse grande captação de água, ao mesmo tempo compensasse financeiramente os outorgados, mas eliminasse uma série de postos de emprego, né? Ou seja, pode haver, mas isso ainda é um risco muito incipiente ainda, tá? Mas eu acho que o pessoal do Ceará tem lá uma proposta lá em que faz análise de alocação com vários critérios. Um deles é quantas posições de emprego por metro cúbico são alocadas, não é apenas valor, né, da água. E o mercado olha muito o valor. Então haveriam outros elementos, tá? Só para fortalecer essa questão do Bruno. E o Marco Neves levantou a mão. Obrigado, Gonçalo. São alguns comentários muito rápidos. Uma delas é que alguém comentou, não sei se foi o Pedro agora, da questão da própria implementação da cobrança pelo uso da água. E a gente percebe, quem está acompanhando o processo de cobrança pelo uso da água, né, fica muito claro, muito nítido, né, que um instrumento econômico igual ao da cobrança pelo uso da água, ele otimiza bastante, né, a alocação, né, ou seja, a pessoa, pela racionalidade, né, ele acaba abrindo mão daquilo que eventualmente era uma super outorga. Tá? Então, isso é muito clássico, né, de bacias que passaram a cobrar, né, onde o comitê estabeleceu, propôs a cobrança, o conselho definiu, e aí existe uma otimização do uso da água. Isso é um primeiro ponto, primeiro comentário. Um segundo comentário é que assim, pelo menos o que a gente tem feito aqui no âmbito da SRE, eu tenho chamado de algumas formas inovativas de alocação, né, da água, que otimiza o próprio uso da água. Porque o que acontece? A água, ela tem nela um valor não só econômico, como social também. Quando se aloca água para um determinado empreendimento, né, ao invés de outro empreendimento, existe aí uma relação. Eu sei que as contas econômicas ambientais da água ainda não fizeram, né, mas é possível fazer uma associação não só de eficiência hídrica, que no caso de contas econômicas significa metro cúbico, reais por metro cúbico, né, Fúquina? Mas também pode fazer uma relação de empregos por metro cúbico, né? Que é isso que você comentou. Né? Isso ainda não é feito, mas é simples, é fácil de fazer dentro do sistema de contas nacionais. Então, a água tem um valor econômico, mas mais do que isso, ele tem esse valor social. Então, uma alocação otimizada, né, ela é sempre muito bem-vinda, né, para uma bacia. O que a regulação de uso, o que nós, na Agência Nacional de Águas, temos feito com esse processo aí que eu chamo de inovativo, seja com uma proposta de outorga com gestão de garantia e prioridade, outorga com gestão compartilhada, nós não estamos falando de cessão onerosa, tá? Nós estamos falando de formas inovativas de alocar a água de uma maneira otimizada, tá? Porque entendemos que nessas bacias, e isso acontece em bacias críticas, tá? A alocação tem que ser otimizada, tem que ser otimizada em qualquer lugar, mas de uma forma muito priorizada em bacias críticas. É o segundo comentário. Um terceiro comentário é sobre uma experiência e já uma reflexão de um país assim que ele já lá é o mercado puro mesmo, mercado de águas, que é lá na Austrália, né? E eu tive a oportunidade de conversar com um dos estados lá, o estado de Queensland, né, sobre a implementação da cobrança do mercado lá em Queensland. E a pessoa responsável pelo mercado lá, pelos transacionamentos, né, é muito regulado, existe uma autoridade que regula o mercado, isso é importante ter também, tá? Inclusive para a pergunta da colega ali sobre fiscalização, tem que ser tudo regulado, tem que ter autoridade, né, que está tá na governança desse mercado. Mas o que ela me falou na época é o seguinte: olha, só vai haver mercado, o mercado é livre lá na Austrália, mas só vai haver mercado se houver compradores e vendedores. Então, nas regiões que têm muita disponibilidade hídrica, é o que ela falou, não existe mercado.
né? Então, e eu lembro que o PL na época, né, eu não me detive muito sobre o PL, mas falava ele colocava as condições de contorno onde a cessão onerosa poderia acontecer, e é mais que natural, né, que isso esteja dentro dessas condições de contorno, porque fora até delas, pelo próprio conceito da cessão onerosa, né, não vai fazer sentido, né? Então, resumindo, nós estamos, no caso da regulação de uso, né, buscando formas inovativas de alocar água, por conta do valor econômico e social da água, né? E também olhando para as experiências desses países que têm aí o mercado mesmo, ele acontece em regiões delimitadas, em situações muito específicas, né? É isso. Obrigado, Gonzalo. Pronto, obrigado aí, Marco, pelo aporte. Bruno, já se quiser fazer uma fala mais de encerramento, mas Ok. dá essa resposta ali. Tem duas coisas. Uma do Pedro sobre a Coca-Cola e o poder aquisitivo. Até foi interessante esses tempos, eu assisti uma discussão na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul sobre cobrança, e aí uma pessoa chegou e falou, esse projeto da cessão onerosa, isso aí é uma artimanha do Jorge Paulo Lemann e da Ambev para comprar toda a água do Brasil. Eu achei um pouco inocente, assim, essa fala, sinceramente, porque quem sabe, conhece os dados aí de uso da água no Brasil sabe que a indústria não é um grande player em termos de consumo de água, né? Então eu acho um pouco é, é, equivocado achar que a Ambev ou a Coca-Cola vai comprar toda a água do Brasil e inundar o Brasil de cerveja e Coca-Cola, né? Isso não vejo isso acontecendo, né? E assim, não é a pessoa com maior poder aquisitivo, não é o usuário com maior poder aquisitivo que vai dominar o mercado. Quem vai comprar água é quem gera maior valor por unidade de água, por metro cúbico. Então, no exemplo da Raquel, provavelmente um produtor de rúcula ou de alface por irrigação localizada, ele vai tender a comprar a água de um produtor de soja, porque a soja tem um valor agregado muito mais baixo do que rúcula, alimentos assim da hortifruti, morango. Então, morango tem um valor por metro cúbico enorme, né? Então, assim, a gente acha que a soja vai comprar água de todo mundo, na verdade é o contrário, é esse pequeno produtor de morango que ele vai ter uma disposição a pagar, willingness to pay, maior do que o produtor de soja e vai tender a comprar, né? Então, assim, acaba que o preço, de certa forma, ou o valor agregado pela água, ele é uma revelação da prioridade, né? Do valor que a sociedade como um todo associa a um determinado produto, né? Se o valor agregado do morango é maior, é porque a sociedade valoriza mais 1 quilo de morango do que 1 quilo de soja, né? Então é um pouco isso, assim, né? A gente tem que ter cuidado para não achar que um, um grande usuário, só porque ele é grande, ele vai tomar conta, né? A questão é o valor específico que ele consegue gerar com uma unidade de água, certo? E sobre a questão da Cristina, e finalizando, assim, se a fiscalização não vai se tornar complicada, em si eu acho que não, porque em vez de ir no usuário cedente, a fiscalização vai no usuário cessionário, né? Na minha cabeça, ambos vão ter que ter monitoramento via telemetria, via declara água, via seja o que for, né? E reportar essas informações e tá igualmente sujeito. Então, não é tanto trabalho a mais. Eu acho que também a gente não pode abandonar uma boa ideia só porque isso vai ter um ou outro, uma ou outra questão técnica e operacional a mais para resolver, né? Se for uma boa ideia, eu respeito a opinião de quem pensa diferente, mas se for uma boa ideia, eu acho que não é porque a gente vai ter que fazer um sistema ou receber mais dados que a gente não. Não, isso a gente não vou fazer porque vai me dar mais trabalho. Não pode ser assim também, né? Mas também eu não quero carregar nas tintas, assim, e eu reforço aí o que todos disseram, o Marco e os últimos, que esse mercado, ele é um mercado em que o Estado
continua tendo uma participação muito grande, né, na definição dos limites, na definição das condições de contorno, né? Na nossa proposta, a cessão onerosa vai se dar dentro de um sistema fechado, regrado por uma resolução da ANA, né? Então a gente vai tratar isso como uma lupa, não é assim um laissez-faire, assim, que está liberado o mercado e todo mundo, né, pode transacionar livremente. É um ambiente em que tem uma participação talvez até maior do que tem hoje. Como eu falei, eu acabei lendo muito sobre isso, tem muita literatura e agradeço assim a oportunidade de ter discutido assim num ambiente respeitoso, assim, eu acho que eu valorizo muito isso, sabe, Gonçalo? E também não quero exagerar aí na minha crítica aquele evento, isso para mim já passou, né? Eu o intuito é mesmo aprimorar, assim, e trazer a percepção dos associados, assim, sobre determinadas coisas aí, né? Eu acho que a gente exercitou muito bem aí essa coisa das enquetes, de validar determinadas posições da agência de uma forma ágil aí por enquetes. Eu acho que a gente poderia ter feito algo do tipo nesse caso aí, né? Mas eu agradeço e eu estou à disposição, né? Eu sempre gosto de conversar sobre esse assunto, tá? Bom, agradecer ao Bruno também. Do meu lado, assim, fica uma percepção de que realmente nós temos que trazer essa abertura aqui, que nós já estamos no centésimo quanto, Pedro? 106º debate técnico, né? Centésimo, eu acho que é o segundo. 102º? É. Bom, já passamos 100 debates técnicos, né? Um esforço começou lá com o Cardoso, se não me lembro agora bem, mas começou lá atrás e que realmente, em muitos casos, foi apenas divulgação, mas a gente tem visto vários casos de discussão ampla e esse é um tema que eu acho que cabe a gente discutir melhor, tá? Esclarecer, trazer. Aproveitando um pouco as palavras do Bruno, a gente não pode ser ingênuo, né? De que um instrumento, ele por ser interessante, de uma proposta por ser interessante, ela vai ser bem implementada, né? Assim, se a gente tiver exemplos na história, Santos Dumont, segundo registros ali, acabou morrendo desgostoso com a aplicação da sua invenção. E a gente vê quantos benefícios tem do avião hoje, mas quando ele viu o avião sendo usado na guerra, ele realmente caminhou para o encerramento da vida de uma forma brusca. Então, assim, a gente não pode ser ingênuo de que uma boa proposta vai ser bem aplicada, né? E realmente a gente precisa conversar bastante. Então, o espaço da associação está aberto à discussão. Agradeço a exposição do Bruno e certamente esse tema vai ser pauta de algum outro momento. Esse assunto vai, como disse agora, tem o 2668 ali, então, em algum momento vai ser pedido um parecer, e eu acho que, seja nesse, seja no 4546, seja o que for, a gente pode abrir espaço para discutir vários aspectos, né, tá, que estão pautados aqui. Obrigado a todos e vamos nos encontrar. Queria aproveitar aqui e lembrar, no dia 4 de outubro, agora, as Águas está, junto com a Ceana, as Águas está promovendo, desde ontem, está promovendo uma campanha contra o assédio na administração pública. Você já deve ter recebido. A Comissão de Ética da ANA chamou a associação e nós estamos trabalhando em conjunto. No dia 4 de outubro, nós teremos um diálogo sobre assédio na administração pública e nós vamos trazer duas pessoas. Uma é a corregedora da Anvisa, que tem um trabalho na Anvisa bastante já avançado em termos de assédio, de forma ampla, tá? Assédio amplo. E uma psicóloga que vai trazer, ou seja, a corregedora vai trazer aspectos institucionais, formais e etc., mais assim, legais, né? E a psicóloga vai trazer mais questões, aspectos humanos, impacto no ambiente de trabalho e como é que isso
impacta a nossa eficiência e eficácia aqui no serviço público. É isso, obrigado a todos, de novo obrigado Bruno, e a gente se encontra novamente no próximo debate técnico. Espero que dia 4, espero encontrar vocês. Dia 4 o horário vai ser diferente, 2h30, tá? Por causa do horário das palestrantes. Tá? Boa tarde a todos e obrigado. Boa tarde a todos, abraço. Boa tarde, Tchau, 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 tchau. Até gente. mais. Obrigada. Obrigado boa aí. tarde. Peraí, gente, vamos tirar uma fotinho Pessoal. rápido aqui, um registro fotinho. rápido Eu da tô tela. sem. Esqueci aqui. Tira aqui, ó. Abre a câmera quem puder. Fazer Eu um tô sem registro rápido câmera. aqui. Quem puder abrir ali, antes de sair. Deixa eu ver aqui. Vamos sair, eu vou tirar. São 2 câmeras, vou tirar aqui. Só um segundinho aqui. E tirar mais uma aqui, são 2 telas que estão aparecendo aqui. A tela agora. A participação foi boa, teve até 27, 28 pessoas, acho que foi, quando eu acompanhei ali. Pronto, gente, obrigado. Tirei 2 telinhas aqui que estão com foto. Obrigado a todos e boa noite. Abraço, Tchau, boa noite. pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Até mais. Obrigado, tchau.